Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro culto que nós fazemos aqui de terça-feira na Arjal Paulista. Nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado muito. Todos os cultos que estamos fazendo aqui em Piracicaba, em São Paulo, Deus tem falado grandemente aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente. Esse ano não vai ser diferente. Deus vai se manifestar poderosamente nas nossas vidas, nos usando e também usando os outros obreiros de Deus, os amados de Deus, para que a graça dele seja derramada sobre nossas vidas, amém? Temos certeza também que o Espírito Santo de Deus, ele vai cooperar conosco. Jesus falou na sua palavra que sem mim nada podeis fazer. E esse reconhecimento a nossa amada igreja tem. Nossos pastores, os nossos líderes, a nossa amada igreja no geral, ela tem esse reconhecimento, que sem Jesus nós nada podemos fazer. E temos certeza que Ele estando no nosso meio, nós podemos fazer proezas. Ele disse que com Ele nós saltaremos muralhas, nós venceremos exércitos, amém? Então é muito importante isso. E nessa noite eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, lembrando que esse ano vai ser um ano de vitória. Pode haver luta, pode haver crise, mas vai ser um ano de vitória porque o Deus Todo-Poderoso ele está conosco. A palavra de vitória já foi liberada sobre nós. Nessa noite eu quero lembrar também os amados irmãos que no próximo domingo, tanto na nossa sede da Igreja Nova Jerusalém, em Piracicaba, como lá em São Paulo, na Vila Formosa, nós teremos cultos presenciais e além disso vamos ter a ceia do Senhor. E aqui de segunda-feira, e na Arjal Paulista também nós vamos realizar o culto presencial, que é toda segunda-feira às 20 horas. Lembrando também que na segunda-feira próxima nós teremos também a ceia do Senhor. Então você que é membro da igreja, você também que é simpatizante da amada igreja, gosta da nossa palavra, da palavra de Deus, né? Gosta de cultuar conosco, que você esteja conosco também presencialmente para que nós possamos glorificar o nome de Deus em espírito e verdade e sentar na mesa com Ele e cear. Porque a ceia é uma ordenança que Jesus deixou para nós. Então nós temos que realizar para a glória e para a honra do seu nome em obediência à sua palavra, amém? Eu queria deixar aqui uma palavra introdutória, não é a palavra da noite, mas é uma palavra muito importante para o seu coração, para o meu coração, para a meditação da igreja. E essa palavra está lá no livro de Judas, né, na epístola de Judas. Eu não vou falar o capítulo porque é a epístola de um capítulo só. Eu vou falar o verso. Não precisa nem procurar. Eu quero que os irmãos, nesse período de 1 hora que estamos juntos aqui, louvando a Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, eu quero que você não se preocupe em ficar procurando. Alguns têm mais facilidade, alguns têm mais dificuldade. Não tem problema nenhum, isso é normal. Mas eu quero que você só marque aí o capítulo, né, o versículo do que a gente fala e depois você procura. Mas a grande questão nesse momento é que você preste atenção no que Deus quer falar. Aquilo que no Apocalipse Jesus fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, para isso, é necessário que você tenha atenção. Então, o que eu quero de você nesse momento é a atenção daquilo que Deus vai falar para você na palavra cantada, nas orações e também na palavra explanada e lida, amém? Então no livro de Judas, verso 3, assim fala a palavra de Deus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mais uma vez eu quero ler esse versículo que é muito importante, me tocou muito. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Então essa palavra é justamente para nós. Essa palavra é uma grande meditação para nós no dia de hoje. Lembra bem que o que o apóstolo Judas falou aqui? Ele chamou nossa atenção para batalhar pela fé que uma vez foi dada a nós. E
é muito importante isso. A Bíblia, ela relata uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. E ela diz assim que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então a nossa fé, ela é combatida durante os anos, durante os séculos. A fé que é dada para os filhos de Deus, ela é combatida de fora para dentro, de dentro para fora, de todos os lados, de cima para baixo. De todos os lados o inimigo ele quer inutilizar a minha fé, porque a fé, ela é a sua vitória, a minha vitória é a vitória da igreja. Mas o que me chama muita atenção hoje, né, vendo essa palavra, é que a gente vê muitas pessoas hoje batalhando por tantas coisas, né? Tem gente batalhando por um partido político, tem pessoas até evangélicas, até crentes, né, batalhando por ideologias humanas, batalhando por terminologias, né, por tantas coisas, que não vai levar a nada. Tem pessoas que, né, batalham por tantas coisas, mas aqui a palavra de Deus fala que temos que batalhar pela nossa fé. E que fé que é essa aqui? É a fé da pregação do Evangelho que foi dado para nós. O Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, por Jesus Cristo, e que é pregado por nós hoje. Nós temos que batalhar por isso. Porque você vê que tem tantas coisas, né, tantas crises que existem hoje, como estamos vivendo de hoje, né? A crise na saúde, a crise econômica, são crises dentro de outras crises que se formam uma grande crise. E você vê aí pessoas, né, batalhando de um jeito, batalhando de outro e fazendo tantos movimentos para conseguir vencer a tal crise. Mas só que o que vai vencer realmente as crises é a atuação da nossa fé. É a palavra de Deus que vai vencer a cada crise que se instala ou se coloca diante de nossas vidas. Então eu lembro de uma passagem que Jesus estava batalhando pela sua fé no monte, orando a noite inteira, e quando ele desceu do monte, ele viu um grande agrupamento de pessoas e os religiosos, os fariseus, discutindo com os discípulos. Os discípulos, em vez de estarem fazendo o que Jesus mandou fazer, eles estavam discutindo com os religiosos, discutindo com os fariseus. E Jesus, descendo do monte, a primeira coisa que ele foi fazer é perguntar para os religiosos, perguntar para os fariseus o que eles estavam discutindo com os seus discípulos. E aí um homem saiu lá de dentro da multidão e falou: olha, eu tenho um filho que ele está endemoniado, isso já faz desde a infância, e ele é jogado no fogo, jogado na água. Esse menino ele vai secando cada dia e eu peço que o Senhor ajude, porque a noite inteira os discípulos do Senhor tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Então aí fica uma grande questão para a gente analisar. Os discípulos não era para estar discutindo terminologias religiosas, políticas, ou seja lá que for. O que eles deviam ter fazendo ali naquela crise era estar pregando o Evangelho, batalhando pela fé que uma vez foi dado para eles. E eles estavam desfocados. Muitas vezes os cristãos de hoje, muitas vezes perdem batalhas, sofrem muitas perdas nas crises, porque eles perdem o foco. Eles não batalham pela fé que a eles foi dada um dia. Ficam discutindo religião, ficam discutindo política. Tem pessoas, obreiros até, pastores, homens que são muito importantes no meio evangélico, que muitas vezes deixam até mesmo o seu chamado, o seu ministério, para defender um partido político, para defender quem sabe um ganho de um cargo político, para quem sabe ganhar uma discussão. E isso não vai levar a nada. Tem pessoas discutindo quem que vai ganhar um Big Brother, quem que vai ganhar aqueles concursos lá da roça do canal, que um canal melhor que o outro, que um programa melhor que o outro. Então o que essas coisas vão edificar a nossa vida? Nada. Na realidade, esses programas que falam que a pessoa vai para o paredão, se nós não batalharmos pela nossa fé, pela nossa família através do Evangelho, é nós que iremos para o paredão. Se nós não batalharmos pela nossa fé que uma vez foi dada para nós, através da pregação do Evangelho, através do Espírito Santo convencendo nós do pecado, do juízo, da justiça, e nós passando isso para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo, é nós que iremos ir para a roça. Então é muito importante isso, a gente analisar.
Então aqui o apóstolo, ele falou uma palavra muito assertiva. Nós temos que batalhar, sim, pela fé que uma vez foi nos dada. Porque essa fé é ela que realmente vence o mundo. É ela que realmente vai vencer a crise. Você pode ver, os homens estão vindo com vacina, outros estão vindo com ideologia, outros estão vindo com tratamento, vem com respirador, vem com aparelho, vem com hospital, vem com aparato, vem com outro. Mas você vai ver que se Deus ele não intervir, ele não entrar com a sua providência, nada disso vai resolver. Então, a palavra de Deus fala que nós, que somos cristãos, temos que levantar nossas mãos santas, sem ira nem contenda, e orar pelas pessoas para que elas recebam a salvação e venham também ter essa fé. Então você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu peço a você, não desfoque. É muito comum, né? Já aconteceu comigo, acontece com qualquer um que um dia foi chamado, porque essa é a obra do diabo, é tirar o nosso foco dos olhos do Evangelho da nossa fé. O apóstolo Paulo falou, e olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para esse Evangelho que um dia foi nos dado. Nós temos que focar nisso. Aqui está a vitória. Então a primeira batalha que nós temos, a palavra de Deus fala que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. Nós temos que batalhar. E ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais para desfazer as fortalezas de Satanás. Então, a nossa fé, nós temos que batalhar por ela. Porque se nós desleixarmos, se nós desfocarmos, um dia a gente vai ver que já está vazio, que não vai haver fé. O próprio Jesus mesmo, numa palavra ali no Evangelho, ele fez um questionamento muito importante. Quando vier o Filho do Homem na sua glória, ainda haverá fé na terra? Então, por que ele fez esse questionamento? É porque muitas pessoas iam batalhar por tantas coisas, por coisas materiais, por coisas que acham que é importante, mas não é. O Evangelho ele diz uma coisa muito importante, que existem as coisas que são visíveis e as coisas que são visíveis. As coisas que são visíveis, elas são temporárias, mas as coisas invisíveis, são eternas. E a fé é uma coisa eterna. Então, tem pessoas batalhando por coisas que são passageiras. E eu quero convidar você essa noite para batalhar com uma coisa que é eterna, que é a sua fé. Então, é muito importante que você analise isso. Como que está a tua fé? Batalhe por ela, porque ela pode salvar você, a sua família, a sua cidade, o seu país e esse mundo que está mergulhado em crise. A própria palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno e a solução é nós batalharmos pela fé. Amém? Vamos orar para que nós possamos agora adorar a Deus, porque Deus ele habita no meio dos louvores. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada um dos irmãos que estão agora olhando aí, Pai amado, esse vídeo, participando dessa live com um culto realmente, Pai amado, que nessa noite, Pai amado, ele possa olhar para dentro de si e ver como que está aquela fé, aquela medida de fé que o Senhor depositou no coração dessa pessoa. Se nós batalhamos por ela para que ela tivesse aumentado, Senhor, porque o Senhor declarou na sua palavra que a fé é ela que faz a gente vencer o mundo. E o inimigo ele combate a nossa fé. O inimigo combateu a fé dos apóstolos. O inimigo combateu a fé dos grandes homens de Deus. E não é diferente conosco hoje. Pai amado, o nosso país, o mundo está mergulhado em crises. E nós só vamos vencer essas crises, ó Pai amado, como Davi venceu Golias. Em nome do Senhor dos Exércitos. E Pai amado, tudo isso é pela fé. Então que nessa noite, meu Deus, meu Pai, esse homem, essa mulher, retome a sua batalha pela fé que um dia foi dado para ele. Que ele volte a ser aquele homem de Deus militante, que ora, que lê a palavra, que combate o bom combate, Senhor. Para que um dia, quando ele deixar esse mundo, ainda ele possa exclamar ainda nas suas últimas forças: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Pai amado, que o Senhor nos dê esse espírito de batalha, porque o Senhor é um Deus de guerra, Senhor. Então faça dos teus filhos, ó Pai amado, homens
inflamados, ó Pai amado, no Teu Evangelho, inflamados de fé e cheios do Teu Espírito Santo que batalha pela fé que uma vez foi dada, Senhor. Pai amado, essa fé é o maior tesouro que um homem pode ter recebido, Senhor. Então que esse homem possa ter essa magnitude, Pai, de pensamento, de entendimento, que os olhos do seu entendimento sejam abertos agora para saber o quanto é importante a fé na vida dele, na vida da sua família, da sua igreja, da sua cidade, do seu país e do mundo todo, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor me use essa noite com a Tua misericórdia, para que eu possa trazer para a Tua amada igreja uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Usa também, Pai amado, o Teu servo, o Vitor Paulo, para que possa trazer na Tua palavra cantada, Senhor Deus, um louvor, Pai amado, que venha glorificar o Teu nome, que venha, Pai amado, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, que nós sejamos nessa noite verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Se há alguém que está preocupado, se há alguém que está perturbado, se há alguém que está com algum problema difícil de resolver, que através dessa live, que através desse encontro com o Senhor nessa noite, o Senhor possa resolver esse problema difícil. Porque aonde a mão do médico não alcança, a Tua mão alcança. Aonde a palavra do advogado não alcança, a Tua palavra atravessa, Pai amado. E que nessa noite, esse homem, essa mulher, esse jovem, possa romper em fé e ser mais do que vencedor. Pai amado, já apresento desejar a palavra dessa noite. A palavra não é minha, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu sou apenas um pequeno vaso, mas por eu ser pequeno e de barro, o Senhor pode quebrar, o Senhor pode moldar, e por ser pequeno, o Senhor pode encher com o Teu óleo e fazê-lo transbordar. O que eu desejo, Pai amado, é que eu possa, Pai amado, como tenho, Pai amado, o privilégio de trazer essa palavra do Teu trono, que eu possa, Senhor Deus, ser fiel, de poder transmitir, Pai amado, exatamente aquilo que o Senhor quer que o Teu povo escute, Senhor. Espírito Santo, dê sensibilidade para esse homem, para essa mulher entender a Tua palavra e guardá-la nas tábuas do seu coração. Pai amado, que essa noite seja um culto maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o Seu poder. Eu creio, Pai amado, na contemporaneidade dos dons e também, Pai amado, da Tua ação no meio do Teu povo, porque quem muda somos nós. Nós que deixamos de ter fé, nós que enfraquecemos a nossa fé, nós que perdemos a visão, nós que perdemos o foco, mas a Tua palavra diz que o Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então eu creio que nessa noite o Senhor pode derramar a Tua glória, o Teu poder, aqui na minha casa, na casa de cada um que está ouvindo a Tua palavra, Pai. Glorifica o Teu nome essa noite, Pai. Abençoa a Tua amada igreja que tem incumbência de pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que Teu Espírito Santo coopere conosco. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, faz. Sei que não estou só. Aleluia. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Glória a Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. Faz prevalecer o Deus impossível.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é maravilha. Deus impossível. Quando diz que não, Assim, Senhor. sua voz me encoraja. Encoraje teu povo, Senhor. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair. Sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor Vem, Senhor. e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Graças a Deus. Aleluia. Deus impossível.
Deus está lá fora. Minha alma chora. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Se fala, um pouco se vive, muitos perguntam, ninguém responde. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Glória a Deus. Aleluia. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, nem me controlarei. Queremos mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Aleluia. Graças a Deus. Muito maravilhoso, né? O Deus do impossível não desistiu de você. Amém? Então eu quero lembrar mais uma vez, hoje são 19h30 aqui na Rangel Paulista. Eu quero lembrar que no próximo domingo, na nossa sede lá em Piracicaba e também em São Paulo, na Vila Formosa, nós teremos nosso culto presencial e haverá a ceia do Senhor. Você precisa tomar porque é uma ordenança do próprio Jesus que nós participemos do corpo do seu sangue. E também aqui no nosso culto presencial, segunda-feira às 20 horas, também nós teremos nosso culto e também a ceia do Senhor. Então que todos aí participem e convidem aí os vizinhos, convidem os amigos, né, para estar conosco, porque Deus ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso e pode fazer maravilhas em nossa vida, amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. Eu já preguei essa palavra, eu preguei aqui na live, mesmo na igreja, mas eu quero pregar uma outra parte dessa mensagem, amém?
Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrino nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Agora a gente vai para o verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Preste atenção agora na sequência. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que tornou-se muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicar-te-ei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Mais um poço. Amém? Vamos orar mais uma vez, porque eu preciso que Deus me ajude a transmitir fielmente o que Ele quer para o seu coração. Muito importante para mim e muito importante para você essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, a palavra de vitória já foi liberada sobre o teu povo. Que o Senhor dê sensibilidade para o teu vaso para poder transmitir a tua palavra, a tua vontade. E na tua palavra o Senhor mesmo disse que a tua palavra não voltará vazia, mas antes fará aquilo que te apraz, prosperará naquilo que te apraz. Então, Senhor Deus, que toda barreira, que todo impedimento da transmissão dessa palavra seja agora queimado, seja, Pai amado, agora retirado em nome de Jesus. A tua palavra diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e o teu povo tendo agora o livre acesso para contigo. Que nós agora, Pai, temos o livre acesso contigo para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa palavra, essa pregação, porque a palavra tua já é abençoada. Abençoa o teu povo, abençoa o pregador, abençoa, Pai amado, este trabalho. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Povo de Deus, uma palavra muito importante. Como eu falei, já tinha pregado essa palavra,
Hoje é uma segunda parte dessa palavra também muito importante, não menos importante do que a primeira. A palavra de Deus diz que Isaac, o filho de Abraão, estava numa terra. E naquela terra houve uma crise, houve falta de água. E é interessante que quando falta água, também falta comida. Então, é como que eu falei para vocês, uma crise, ela gera outra crise, é uma crise dentro de outra crise. E interessante que os homens sofrem com as crises. E interessante também você ver nessa palavra uma coisa que Deus está querendo falar para a gente. Que as crises que nós passamos, nós não fomos os primeiros a sofrer ela e não seremos os últimos. A crise é uma coisa que é muito assim natural de se colocar na vida do homem e da mulher, ainda que seja de Deus. Para você ver que a palavra relata que houve essa crise de seca de água e fome no tempo de Abraão, o pai de Isaac. E agora Isaac estava ali no olho daquela crise, no olho daquele furacão de crise, e estava sozinho. Você vê aqui, você não vê pai, você não vê mãe, você não vê irmão, você não vê amigo, você não vê ninguém. Você vê só aqui nesse cenário Isaac sozinho no meio da crise. E aqui a palavra conta que o seu pai também passou pela mesma crise. Então Isaac não era o último e nem o primeiro a ter uma crise. A crise é natural da vida do homem. Deus permite que as crises venham para que nós possamos batalhar pela fé que um dia nos foi dada. Essa fé que vai fazer que a gente seja mais que vencedor. Não é nossas intuições, não é nossas técnicas ou as habilidades que nós adquirimos no dia a dia seculares, mas a nossa fé, a nossa intimidade com Deus que vai fazer muito a diferença. Então esse homem, primeiramente, ele quis ir pela intuição dele, por um sentido natural dele. Ele pensou assim, olha, meu pai, quando teve uma crise nesse mesmo lugar, ele desceu para o Egito. Então eu vou fazer isso. Quando ele pensou assim, Deus interviu e falou para ele, Isaac, não desça ao Egito. Peregrina nessa terra porque eu vou abençoar você aí. Eu vou abençoar mesmo que nessa terra tenha essa crise. Fica aí. E diz a palavra que ele permaneceu naquele lugar. E interessante que Deus prometeu para ele coisas aqui interessantes, né? Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente a todas essas terras. Interessante quando a gente fala de terras, né? Que Deus vai dar terras, né? Que deu terras para Abraão, deu terras para Isaac. E também Deus tem uma promessa de nos dar terra. Quando a palavra fala de terra, você fala assim, puxa vida, Deus acho que vai dar um sítio para mim, Deus vai dar uma casa para mim, Deus vai dar uma porção de terra para mim poder... Pode até ser que Deus realize essa obra linda na sua vida, que pode ser um sonho. Mas aqui, terra também que Deus está falando, são vidas. Deus prometeu para Abraão, além de terras normal, porque terras na palavra de Deus, ela significa vidas, pessoas, almas. Porque uma alma, ela é o maior tesouro que você pode conseguir na face da terra. Entendeu? É muito importante isso. E você vê lá naquela parábola lá da semeadura, que Jesus fala que uma semente caiu numa terra pedregosa, caiu numa outra terra que tinha espinho, que uma terra produziu 100, outra produziu 30, outra produziu 60. Então, note bem uma coisa importante, terra que ele está falando ali, são vidas. Então, nessa luta que você vai ter, batalhando pela sua fé, entendeu? Na crise, você vai ganhar vidas, você vai ganhar almas. Deus promete dar almas. Então a Bíblia fala que aquele que ganha alma, sábio ele é. E quando você ganha uma alma, mais uma pedra que é colocada na tua coroa. Tá, aí outra coisa maravilhosa que aconteceu aqui foi que Isaac, ele obedeceu a Deus. E aconteceu que quando ele lançou na terra uma semente, uma coisa extraordinária aconteceu. E em vez de nascer a cada semente uma, ou dar 30 a cada 100 que ele lançou, não, a cada uma que ele lançava, nascia 100 vezes mais. Então eu não quero me ater nessa parte da pregação, porque eu já explanei na igreja, ou até aqui eu já falei sobre essa parte. Eu quero falar sobre a cavação de poços. Interessante que depois dessa grande bênção que Deus prometeu e fez na vida de Isaac, a palavra de Deus também fala aqui
que Isaac ele se ateve a fazer um trabalho, né, na vida dele, que foi desentulhar os poços que um dia Abraão, seu pai, os seus antecessores tinham aberto e que os filisteus entulharam porque invejavam ele. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem uma coisa para falar para você. Você, nós temos que desentulhar os poços que um dia foram abertos para nós. Poços que um dia Deus abriu em nossa vida, poços que muitas vezes Deus usou um pastor, um homem de Deus, para abrir, para nós tomarmos aquela água viva, e esses poços hoje estão entulhados. Poços esses que pode ser um ministério que um dia Deus deu para nós. Poços pode ser que sejam dons que nós recebemos de Deus, que nós fomos usados poderosamente por Deus para atuar com esses dons, e hoje esses dons estão enterrados, estão entulhados. A primeira coisa que Isaac foi fazer foi desentulhar os poços que seu pai Abraão tinha cavado, que os outros tinham cavado para que ele fosse abençoado. Eu digo uma coisa, às vezes você reclama muitas vezes da escassez de bênção. Essa escassez de bênção pode estar ligada não a que você não tenha a bênção de Deus na sua vida. Pode ser sim que Deus tenha aberto poços em tua vida e esses poços estão entulhados por causa da inveja de outras pessoas, por causa de inveja, quem sabe, de pessoas da casa, invejas de pessoas que invejam o teu ministério, a tua vida, a tua profissão, entendeu? Então, entulhado. Muitas vezes esses poços, eles podem ter sido entulhados pelos seus inimigos, como foi a casa dos filisteus. Mas esses poços podem ser também que estejam entulhados porque você mesmo enterrou esses dons, esse ministério. Você mesmo parou de batalhar pela fé que uma vez foi dada para você. Então é muito importante nós analisarmos isso. Sara, ela tinha uma escrava chamada Agar. Ela tinha do bom e do melhor na casa de Abraão. Sara era mulher do Abraão. E diz a palavra de Deus um dia que Sara aborreceu com o filho de Agar, Ismael, e com a própria Agar, e mandou ela embora com um odre de água e com um pedaço de pão para o deserto. E diz a palavra de Deus então que Sara, ela ficou chorando atrás de um arbusto, e Deus se manifestou para ela e perguntou lá no meio do deserto para ela, atrás daquele arbusto, e falou assim para ela: Agar, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ela falou assim: porque eu não posso suportar de ver meu filho nesse deserto morrer de fome, morrer de sede. Aí Deus falou para Agar: mas Agar, quem falou de morte? Quem falou que o menino vai morrer? O menino vai ser um flecheiro. Ele até falou que o menino ia ser próspero e ter uma profissão que era flecheiro. Quem falou que você vai morrer? Quem falou que o menino vai morrer? Pois eu tenho um plano com ele. E ela não entendeu aquele mistério. Aí Deus falou então para Agar: pega o menino pela mão e vai lá ao poço aí do lado seu e dá água para o menino beber e vive e prossiga a vida para frente. Então muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos reclamando que está faltando água, mas Deus já mandou que pessoas cavassem poço. E Deus mesmo pode ter cavado o poço bem próximo de nós e falta só nós beber. Só nós tomar posse desse poço e beber. Só que em vez de beber, a gente fica reclamando. A gente fica combatendo outros combates que não são o combate da fé. A gente fica vendo outras filosofias, como no caso os discípulos que eu acabei de relatar para os irmãos, que estavam discutindo terminologias políticas com os fariseus e não estavam batalhando pela fé, pelo evangelho, como Jesus tinha mandado. Se eles estivessem batalhando pela fé, eles tinham conseguido expulsar aquele demônio daquele menino. Mas eles estavam desfocados. O poço estava ali de água viva, bem próximo deles. Mas eles estavam querendo a viver uma outra coisa que não era aquilo que Deus tinha para eles. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Nesse deserto que talvez você esteja passando, você não está sozinho. Deus está com você nessa crise. Deus colocou pessoas, quem sabe, que abriu poços para você. Que colocou poço bem próximo de você. É só você pegar e beber dessa água viva que Deus deu. Aí diz a palavra de Deus, então, que o primeiro trabalho, então, que ele teve aqui, além
da semeadura que ele fez, ele foi, diz a palavra, que ele foi desentulhar os poços, né? Diz a palavra de Deus aqui, ó. Disse também a Isaac, né? Ele semeou, depois aqui a palavra vai falar. Então Isaac foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamaram seu pai. Então você vê, ele colocou o mesmo nome que o pai dele tinha colocado naquele poço lá. Daí diz a palavra de Deus, no verso 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. Os poços que Deus ele abre na nossa vida são poços de água viva. Porque Deus ele não tem compromisso com a morte. Como foi no caso de Agar. Agar achava que o menino ia morrer, mas Deus tinha compromisso com vida. Às vezes você acha que você vai morrer no meio da crise, que você não vai sucumbir a uma luta, a um deserto que está passando. Mas não, Deus tem um poço de água viva para você. Um ministério que Deus, é um poço que Deus abriu na sua vida, que é um ministério de águas vivas. Que você bebe, a sua família bebe e outros bebem. Quando você cava ali um trabalho na sua fé, você está cavando um poço para você, para a sua igreja, para a sua família, a poder viver daquilo lá com abundância. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E aí diz a palavra de Deus, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Olha só, 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Note bem que quando Abraão abriu um poço, já pensando em Isaac, que ele ia precisar daquela água para beber, os inimigos foram lá, os filisteus, e entulharam aqueles poços, por causa da inveja. E isso acontece conosco. Aí diz a palavra de Deus que Isaac então pegou seus servos e cavou aquele poço de novo e fez aquele poço voltar ativa. Aí diz que eles porfiaram com ele de novo. Aí ele foi lá e abriu um outro poço. Aí os inimigos chegaram lá e falaram, não, esse poço aí, essa água é nossa. Você pode ver que quando você cava um poço, ou Deus te cava um poço, ou Deus usa alguém para cavar um poço na tua vida, o inimigo se levanta. O quanto esse poço é importante para você? Eu quero trazer à sua memória uma coisa. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não se sente usado por Deus? Então é a hora, meus irmãos, de nós cavarmos poços. E eu quero que você tenha ciência de uma coisa. Quando você for cavar o poço, muitos vão invejar você. Muitos vão querer entulhar os seus poços. Mas você tem que desentulhar os poços e cavar novos poços. Pode ver que o trabalho de Isaac aqui, depois da semeadura, foi desentulhar poço e cavar poço. Olha quantos poços ele não desentulhou e quantos poços ele cavou. Olha só o trabalho que nós temos a partir de agora. Eu quero trazer para vocês na memória uma coisa que aconteceu comigo. Certo dia aqui na Laranjal Paulista, na nossa igreja aqui, a pastora Rosinha uma vez ela fez um comentário sobre mim que mexeu comigo. Ela estava comentando com uma pessoa de mim, eu estava próximo ali dela. Ela falou assim, olha, o pastor Manuel é uma dos pastores que mais batizaram pessoas aqui na cidade. Aquilo mexeu comigo. Sabe por quê? Porque eu não tinha tomado assim ciência disso. Eu vivi esses poços. Eu vivi essa glória. Eu vivi essas bênçãos que Deus tinha dado na minha vida, mas eu não tinha tomado ciência disso. Tem hora que a gente está tomando um poço de água viva, a gente está se beneficiando, está sendo abençoado, mas a gente não se dá conta. Aí eu falei, puxa vida, será isso mesmo? E certo dia, na mesma igreja, aqui na Laranjal Paulista, veio um casal e a gente vai fazer ali uma sala, né, como diz assim, para recepcionar bem as pessoas, né? Para que a pessoa sinta bem e volte outras vezes, permaneça conosco, que é um prazer para a gente, né? E a moça ali com o casal, né? Eu perguntando para ela, e daí, tudo bem com você? Você já
Já entregou sua vida para Jesus? Sim, já foi batizado? Já. E sabe quem que batizou? Eu falei, não, o Senhor. Olha só, mas eu nem lembrava que eu que tinha batizado ela. Olha só a magnitude, olha só onde que vai as coisas. Eu não me lembrava. Você vê quantas pessoas já passaram pelo nosso ministério, quantos postos, né, não foram abertos na nossa vida e até já foram entulhados, né? Aí, poucos dias atrás, a gente foi lá pegar os álbuns daquelas fotos que a gente tirava, ele que tinha aquelas bobinas, né? Que mandava revelar lá na fotóptica, né? E eu fui mexendo ali virando as páginas ali dos álbuns, e dezenas de pessoas ali na beira da piscina batizando, e virava mais dezenas de pessoas, e virava, aí dei por conta aquilo que a Rosinha falou, né? Então é muito importante isso. Olha quantos postos, muita gente, você não está lembrando que foi aberto na tua vida e você não se dá conta. Eu quero que você agora, Deus está trazendo a sua lembrança, que talvez você esteja vivendo uma crise hoje, esteja lutando, entendeu? Mas eu quero que você lembre que tem postos que já foram abertos na tua vida. E que talvez pessoas por inveja, geralmente é por inveja, eles entulharam o seu poço. Esse poço pode ser seu ministério, esse poço pode ser seu ministério de oração, esse poço pode ser os dons que Deus deu para você e que você não está usando mais. E quero voltar a falar uma coisa, pode ser que nem seja teus inimigos que entulharam esse poço, pode ser você mesmo que entulhou esse poço e não se deu conta, como Agar estava lá chorando por falta de água no deserto e o poço bem do lado dela. Meu irmão, tem um poço bem do teu lado. Tem um poço de água viva do teu lado, que alguém foi usado por Deus para cavar esse poço, ou Deus esforçou você mesmo para cavar esse poço. E você não deu conta. Você só está vendo crise. Você está vendo problema só. Então, o mandado de Deus essa noite para você, a ordem de Deus essa noite é, além de semear, Deus quer que você desentulhe os poços que já foram abertos por Ele ou por outros abençoados na tua vida e que você não se deu conta. Desentulhe o poço e bebe dessa água viva que tem esse poço. E outra coisa, não somente desentulhar o poço, mas volte a cavar novos poços para você ser mais abençoado ainda. Então, o Evangelho de Deus é assim. Quanto mais você cava, mais água viva sai dele. É inesgotável. Por isso que ele mandou Isaac desentulhar o poço, porque ainda havia água ali. Por isso que ele mandou cavar outros poços, porque havia mais água viva lá ainda. Então eu quero dizer para você, não é o fim do seu ministério, não. Não é o fim da sua vida, não. Não, sabe de uma coisa? Desentulhe os poços que foram entulhados por você ou por seus inimigos. E cave mais poços, porque Deus tem água viva para você. Isso é batalhar pela fé que um dia foi dado para você. Certa vez, nós temos pouco tempo, uma pena. Os reis estavam em crise. Muitos reis estavam em crise, eles então fizeram uma reunião com o seu exército e mandaram chamar Eliseu para trazer eles uma palavra, para mudar aquela situação, porque eles achavam que iam morrer. Então aí Eliseu pegou e falou para ele, olha, faça o seguinte, cave poços, não poucos, mas cave muitos poços, e não rasos, mas cave poços fundos. Preste atenção na palavra do homem de Deus. Você tem que, por isso que eu falei para você, não fique preocupado em marcar, em procurar. Preste atenção no que o homem de Deus está falando. Preste atenção, prestar atenção é muito importante. Eliseu falou para os reis, falou para aquele pessoal daquela época, cave poços, e não poucos. Cave poços fundos e não rasos. Olhe como que é importante você prestar atenção na palavra de Deus. Alguns acharam absurdo. Esse homem está doido. Esse homem está enganado. Esse homem está fora da direção de Deus. Como que pode numa seca dessa mandar cavar poço? Olha a seca. E os irmãos aí, o pastor Érico conhece a obra. Você sabe quando um lugar está muito seco, você pega a chibanca, você bate, se tomar cuidado, a chibanca volta na sua cabeça. Porque é muito dura a terra. Pensou um calor terrível.
uma seca terrível. Você cavar poço é muito difícil. Mas só que Deus chama nós para sair da zona de conforto. Deus manda nós a fazer aquilo que Ele manda fazer. É um desafio. O desafio de Deus para você, a partir de hoje, é desentulhar os poços e cavar novos poços, porque Ele tem água viva para você. E aí, diz que alguns cavaram um pouco. Alguns faziam o que cavava, mas não cavava. Alguns obedeceram, cavaram muitos poços. Alguns cavaram poços rasos. Alguns cavaram poços médios. Alguns cavaram muitos poços e cavaram poços bem fundos. E não tinha nenhum indício de chuva. Mas de repente, a circunstância do clima mudou, vieram nuvens carregadas de água e houve uma tempestade de água. E acontece que aqueles que obedeceram a palavra de Deus tiveram os poços largos, fundos e com muitos poços, todos aqueles poços cheios. E aqueles que cavaram pouco raso tiveram pouca água. Aqueles que cavaram pela metade tiveram meio poço raso. Aqueles que cavaram 3/4 ficaram com 3/4. Aqueles que faziam que cavavam, mas não cavavam, ficavam sem água. Mas aqueles que obedeceram foram abundantemente abençoados. Então nessa noite, aquele que obedecer a palavra do homem de Deus vai ser abundantemente abençoado. A palavra é: desentulhe os seus poços, que você tem. Pode procurar que você tem, está bem próximo de você. E esses poços foram entulhados por seus inimigos por inveja. Ou foi você mesmo, pela sua negligência, que entulhou esses poços. E outra coisa, cave outros poços, porque a abundância de Deus está vindo mesmo no meio da crise. E olha só a palavra de Deus. Olha, no relato você vai ver quantos poços ele desentulhou e precisou da ajuda dos seus servos. E você vai ver quantos poços ele abriu. E você vai ver quantas contendas ele teve com os inimigos daquele lugar lá. E aí você vai ver no final. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não fique com medo, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus se manifestou para ele e falou: não tenha medo. Não temas, porque eu sou com você. Mas por que Deus se manifestou na vida daquele homem lá? Ah, porque ele era filho de Abraão? Ele era da descendência da patriarca? Não. Deus se manifestou ali na vida de Isaac porque ele obedeceu, porque ele creu na palavra de Deus. Deus, ele vai se manifestar sempre na vida daquele que crê, naquele que batalha pela fé que a ele foi dado. Se ele tivesse recebido uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, e não tivesse batalhado por aquela fé, Deus não ia voltar a falar com ele, porque ele era um desobediente. Mas quando Deus viu que ele desentulhou os poços, quando ele voltou a praticar aquilo que o pai dele praticava, a fé, quando ele voltou a cavar outros poços, quando ele não desistiu, quando ele batalhou pela fé contra os seus inimigos, então aí Deus viu que ele tinha desentulhado os poços. Deus viu que ele tinha cavado outros poços e bebeu daquela água, deu para sua esposa, deu para sua família, deu para os seus servos e começou a desfrutar daquilo. Deus falou: então, nesse eu posso investir porque é uma pessoa que dá valor para a minha palavra. Se você for esse tipo de pessoa, Deus, ele vai se manifestar para você. Ele vai falar para você: não temas, porque eu sou contigo. Eu te multiplicarei. E olha só que interessante, né? Depois de tudo isso, diz a palavra de Deus, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Quer dizer, ele fez a vida dele ali. E com ele ali, o que ele fez? Ele lembrou de levantar um altar para Deus. A nossa vida tem que ser um altar de Deus. Olha só. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E o servo de Isaac cavaram ali mais um poço. Já não estava bom? Já não tinha desentulhado um monte de poço? Já não tinha cavado dezenas de poços? Mas pode ver que mesmo depois de abençoado,
ele edificou um altar e os próprios servos dele ali, como que sim, um aprendizado, eles aprenderam, nós, quanto mais poço nós abrir, mais água viva a gente vai ter. E eles abriram mais um poço ainda. Sabe que essa palavra não está falando comigo? Sabe que essa palavra não está falando com você, que nós temos que cavar poço? Ah não, viu, pastor, já tem um poço aqui, eu já desentulhei, tá bom, estou tomando essa água aqui, mas eu digo uma coisa para você, meu irmãozinho, Deus tem mais para você. Ah, mas tudo bem, eu desentulhei um poço, pastor, e cavei outro poço, agora eu tenho dois, um que desentulhei e um não. Cave mais poço. E cave muitos poços, e não cave poços rasos, mas cave poços fundos, porque grande vai ser a tempestade de bênção que Deus vai mandar para você. Grande vai ser a chuva de bênção que Deus vai mandar para você. Depois não reclame. Se você cavar raso, se você cavar 3/4, se você cavar pela metade, você vir metade. Não. A sua fé. Por isso que Deus mandou falar que você tem que batalhar pela fé que foi te dada. Você tem que fazer o profundo. Aquele que foi profundo, que cavou fundo, recebeu água com abundância. Então, eu quero que você pense nessa palavra nessa noite. Deus está falando muito comigo e muito com você. Desentulhe os poços que um dia foram abertos para você desfrutar, que hoje estão entulhados. E cave novos poços, porque Deus tem muito, muito para te abençoar. Eu queria falar mais, mas já são 20 horas e 3 minutos, eu não posso me estender muito. Mas eu quero que você leia essa palavra na sua casa, aí aonde você se sentir mais confortável, e Deus vai falar mais com você. Mas a ordem de Deus para você são 3. Que você batalhe pela fé que um dia foi te dada. Não fique batalhando por política, não fique batalhando por coisas, terminologias, como os discípulos estavam disputando. Se lembra que Jesus é instigado a discutir política, a entrar na política. Mas você vê se Jesus entrava, ele saía fora. Ele pregava o evangelho, ele batalhava pela fé que a ele foi dada. Ele não entrava em questões de terminologias. Até o diabo, quando estava lá no deserto, começou a levantar questões para ele, mas ele não entrava naquelas questões. Ele entrava nas questões da palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Quando chegaram para ele e falaram, viu, aqui na política aqui romana, aqui, nós pagamos imposto para César. E o que o senhor acha? O que o senhor acha? Ele falava, não, me dá aqui uma moeda. De quem é esse retrato aqui? É de César. Então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E voltava na palavra. Irmãos, nós temos que ser assim. Se visse Jesus naquela época falava, não, agora eu vou entrar no partido de Herodes porque Pilatos está errado. Não, eu vou entrar no partido do PMDB porque o PSDB está roubando. Ele não ficava com essa terminologia. Ele ia na palavra, ele ia no evangelho, ele batava pela fé que a ele foi dado. Ele estava ali lutando pelas coisas espirituais. E assim os discípulos, quando verdadeiramente eles se converteram, eles batalharam pela fé que foi dada para eles. Então, primeira ordem de Deus, batalhe pela fé que um dia te foi dada. Segunda coisa, semeadura. Você vê que ele semeou naquela terra uma semente e brotou 100. Deus, ele falou na palavra dele, que nós temos que buscar que a gente vai encontrar. Temos que bater que vai se abrir. Então é muito importante nós fazermos isso. Nós temos que semear. Porque Deus vai dar para nós uma medida recalcada, sacudida e transbordando em nossos braços. E a segunda coisa que é muito importante para nós, desentulhar os poços e cavar poços. Porque ele vai dar água viva para nós. Aquela mulher samaritana, ela todo dia ia lá com um jarro de pedra pesado buscar água. E Jesus falou para ela, mulher, se você tomar essa água, daqui a alguns minutos você vai tornar a ter sede de novo. E vai ter que pegar esse jarro, vir aqui de novo, encher de água para você tomar com a sua família. Mas se você beber da água que eu te der, se formará uma fonte no seu ventre que vai saltar águas que vão te levar para a vida eterna. Águas vivas. Então o poço que eu estou falando para você, eles são poços de água viva na tua vida. Então quero voltar a falar para você, quanto tempo faz que você não louva a Deus? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus?
Quanto tempo faz que você não tem saudade de ir na casa de Deus? Ir lá na igreja, assim, na igreja mesmo lá. Aquele amor pela igreja, como se fosse a nossa casa. Quantas vezes de Deus? Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não prega na unção do Espírito de Deus? Você que está afastado aí, desentulha esse poço e volta, porque a água viva vai jorrar desse poço, mesmo que esteja entulhado. Se você tiver a obediência de desentulhar ele, águas vivas vão jorrar desse poço. A frase é essa. Essas três coisas. Eu espero ter contribuído com você para que você tenha seus olhos abertos, como Agar teve seus olhos abertos. Ela estava ali achando que ela ia morrer, que o filho dela ia morrer no deserto, na crise. E ela não foi a primeira nem a última a passar por crise. Mas acontece que quando ela lembrou, porque Abraão era um homem de fé, ela devia ter ouvido sobre a fé. Quando ela desentulhou o poço espiritual dela, Deus falou, mas o Agar, o que é isso, Agar? Que morreu o quê? Que o menino morreu, não tem compromisso com morte. Pega o menino pela mão e toma água. O menino vai ser flecheiro. Você não vai morrer. Você vai ser mais do que vencedor. Porque Jesus prometeu na tua vida que Ele veio para te dar vida e vida com abundância. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, levanta daí e já começa a desentulhar esse poço. Levanta daí e começa a cavar os poços de água viva que vão jorrar para a vida eterna e você vai ser mais que vencedor. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Quero que você seja um companheiro meu para desentulhar poços. Quem sabe eu posso te ajudar a desentulhar teus poços. E você me ajuda a desentulhar os teus poços. E quem sabe eu posso ajudar você a cavar novos poços. E quem sabe você me ajuda a cavar novos também. E assim um com o outro. Vamos batalhar pela fé que um dia nos foi dada. Vamos voltar a ser aquela igreja inflamada do passado. Hoje reclama muito, não acontece o que acontecia na igreja primitiva. Por quê? Porque não desentulham um poço. Não abrem novos poços. Não buscam mais os dons espirituais. Não renunciam a si mesmo mais. Hoje se prega o evangelho da prosperidade. Não nada contra prosperidade, porque Deus é a própria prosperidade. Deus é a própria sabedoria. Mas vê se hoje se prega ou se tem anseio por uma palavra que fala da volta de Cristo, do arrependimento do pecado, da renúncia de si mesmo. Nós temos que voltar a ter prazer nessas pregações, nessas palavras também. Nós temos que chorar quando alguém fala do pecado, a gente tem que chorar e chorar por nossos pecados e arrepender. Quando alguém falar que Jesus está voltando, nós temos que chorar de alegria, porque o rei está voltando. É preciso disso. Vamos desentulhar nossos poços. Vamos cavar novos poços, porque Deus tem muita água viva para dar para nós. Ele falou para a mulher, viu? Se você pegar aí essa água aí, você vai tornar ter sede, mas a água que eu der para você, o poço que eu vou dar para você, vai ser poço de morte? Vai ser poço que vai tornar... Não, vai ser poço de água viva. A água que Jesus dá para nós é água viva. Você não vai tornar ter sede mais. Então nessa noite que você fixe essa palavra no seu coração. Eu quero fazer mais uma oração e vamos louvar com mais um hino e vou dar a bênção apostólica, amém? Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora eu e esse irmão nós possamos ter a fé de poder desentulhar nossos poços, de cavar novos poços, porque o Senhor prometeu que nesses poços, desentulhados e cavados de novos, vai haver água viva para nós, Senhor. O Senhor também mandou nós batalhar pela nossa fé. O Senhor também mandou nós semear, porque o Senhor vai multiplicar a nossa sementeira. Porque se nós segurar a semente em nossa mão, a semente vai morrer. Mas se nós lançar a semente na terra, ela vai brotar e vai produzir. E essa planta e essa árvore que vai produzir, ela vai nos beneficiar, nós mesmos, nossa família, nossa igreja. Os frutos é nós mesmos que vamos comer. Nós não podemos segurar na nossa mão essa semente, nós temos que semear. Porque se nós segurar na nossa mão, ela vai morrer, como eu falei. Mas se nós lançar na terra, ela vai brotar uma grande árvore
que vai dar sombra, que vai dar fruto, que vai dar folha, que vai dar sombra. Ó Deus, que o teu Espírito consiga transmitir no coração desse homem e dessa mulher o teu desejo nessa noite. Que mesmo no meio de crises ou crises dentro da outra crise, o Senhor tem poços de água viva para nós. E que nós devemos batalhar por nossa fé, que um dia foi nos dada, Senhor. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Será que não me vê?
faz. Amém. Graças a Deus. Foi muito bom, foi muito maravilhoso estar com vocês. Eu agradeço a atenção de cada um e que você continue firme com Jesus. Como eu falei, como a palavra fala, né? Sem Ele nada podemos fazer. Que você tenha uma noite maravilhosa de sono, um sono reparador, um sono tranquilo. Que Deus continue falando no seu coração. E lembre sempre, batalhe pela fé que um dia foi dada para você. Desentulhe os poços, cave novos poços, porque Deus tem grandes coisas para você, inclusive águas vivas que darão para você a vitória. Amém? Isso é a palavra de Deus. Você pode consultar a palavra, você vai ver que está tudo escrito lá, é conforme a palavra. Não foi nada de nós, porque nós não temos nada para dar. O que nós temos é da palavra de Deus, que vem do trono de Deus. Então que você se sinta abençoado, porque realmente você foi abençoado essa noite, como é abençoado todas as noites que tem live, de quinta-feira, terça, domingo, que você assiste presencialmente ou pela live, você é abençoado porque nós temos um grupo de homens de Deus muito abençoado, pessoas também que estão por trás de nós orando, né? O mérito não é só nosso também não, quer dizer, o mérito é de Deus, mas nós temos uma equipe que está por trás, como no caso aqui não parece a Ângela, ela está ali coordenando ali a câmera, né? O Vitor está aí tocando, na igreja lá o pastor pregando, outras pessoas ali intercedendo, pessoas ajudando. Então nós somos um grupo de pessoas, nós somos o povo de Deus, que junto nós fazemos a vontade de Deus. Nós somos limitados, mas o nosso Deus ele é completo e é maravilhoso. Então eu convido você para estar com a gente, buscando a Deus, um Deus que é maravilhoso, que é o bem de nós e quer nos dar água viva. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica e que você possa cear com o Senhor no domingo e na segunda-feira. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, pela inspiração que o Senhor deu para nós de trazer essa palavra. Eu tenho a certeza que essa palavra veio do teu trono. Eu tenho certeza que essa palavra testificou nesses corações. Eu tenho certeza, Pai amado, que esses louvores, Pai amado, também glorificaram o teu nome, que essas orações já começam a surtir efeito, Pai amado, a partir de agora, na vida de cada um, Senhor. Obrigado pela igreja aqui de Laranjal Paulista, obrigado por nossa sede de Piracicaba, obrigado pela nossa igreja lá em São Paulo, na Vila Formosa, obrigado por cada irmão que está orando, está cooperando, pregando, dirigindo, fazendo alguma coisa em prol do teu reino, desentulhando poços e cavando novos poços, porque tenho certeza que nesses poços só a água viva do Senhor, que vai trazer vida e vida com abundância. Muito obrigado, Pai amado, por esse trabalho. Muito obrigado por nosso pastor presidente. Muito obrigado pelo presbítero Luiz. Muito obrigado pelas esposas dos pastores. Muito obrigado, Pai amado, pelos irmãos da oração. Muito obrigado pelos levitas que tocam. Muito obrigado pelas cozinheiras. Muito obrigado pelas pessoas que fazem qualquer coisa, meu Deus, meu Pai, em prol do teu reino. Que o Senhor derrame tuas bênçãos, multiplique e abençoe cada vez mais. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do teu Santo Espírito seja com a igreja aqui de Laranjal Paulista, seja com nossa sede lá em Piracicaba, seja também com nossa igreja Nova Jerusalém, lá também em São Paulo, na Vila Formosa, bem como também com todas as igrejas que pregam o teu santo evangelho sobre a face da terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, muito obrigado. Estamos encerrados em nome de Jesus.